isso não é difícil, é de física. Finalmente, nossa terceira etapa do estudo do eletromagnetismo, né? Para nossa videoaula de hoje, nós temos a indução eletromagnética. Eu não canso de falar da maravilha, né? Eu vou ter que arrumar outra palavra, é fantástico. É através da indução eletromagnética que o ser humano conseguiu produzir energia elétrica, conseguiu aumentar a quantidade de energia elétrica a ser fornecida aí para as comunidades. Isso é uma maravilha, né? Como é que eu ia ficar sem carregar meu celular? Ai, meu Deus do céu. Então, a indução eletromagnética, vamos entender como acontece essa indução. Um filme maravilhoso, né? O Menino que Descobriu o Vento, entre outras aplicações, entre outras coisas aí, né? A descoberta da indução eletromagnética. Então, veja bem, eu vou começar de uma coisa mais simples até a gente entender o fato e a chamada lei de Lenz, que é quem rege aí a parte física do fenômeno da indução eletromagnética, tá bem? Eu coloquei uma lâmina aqui, nessa lâmina eu tenho aqui simplesmente um campo magnético e uma barra de ferro. Então veja bem, não tem nada ligado aqui, não tem nada exatamente. E aí, ao passar essa lâmina por entre o campo magnético, né? Essa lâmina metálica, ela tem cargas elétricas em movimento num campo magnético. Nós vimos no vídeo 2 de magnetismo, geram uma força magnética. Então, velocidade na direção das cargas do movimento, campo magnético na direção dos ímãs, dos polos dos ímãs. Então, observe que a palma da minha mão ficou voltada para o lado, para frente do vídeo. Então, se eu desenhar ali a minha partícula aqui dentro do campo magnético, quando ela está lá dentro do campo magnético, né, as cargas negativas vão ser jogadas aqui para o lado esquerdo. Por conta dessa saída das cargas negativas, o outro lado vai ficar positivo. Então, ao passar um metal por um campo magnético, eu vou ter essa separação de cargas aqui, de tal maneira que de um lado vai ficar positivo, do outro lado vai ficar negativo. Isso aí, polo positivo de um lado, polo negativo para o outro, gente, é uma pilha. Então, eu gerei a possibilidade de produzir corrente elétrica. Como é que eu poderia produzir corrente elétrica? Eu pegaria o fio, ligaria aqui, ó, polo negativo, polo positivo. Deixa eu desenhar uma lâmpadazinha aqui, né? Bem bonitinha a lâmpada. Então, aqui eu tenho uma lâmpada iluminando, ó. Então, liguei, quer dizer que se eu ficasse lá passando esse meu metal lá entre o campo magnético, eu poderia conseguir acender essa lâmpada. Eu, obviamente, ia depender de uma série de circunstâncias, mas eu ia ter energia elétrica, eu ia conseguir induzir uma corrente elétrica. Por isso, a corrente elétrica obtida nesse processo é denominada corrente induzida. Apenas enquanto eu estou fazendo esse processo, eu estou induzindo. Se eu parar a lâmina ali no meio, ali, essa corrente elétrica passa a não existir mais. Por isso chama corrente induzida. Tá bem? Ora, um outro exemplo eu também deixei aqui, ó. Se eu aproximar ou afastar o ímã de uma bobina, quando eu estiver aproximando, eu vou fazer aparecer uma corrente elétrica aqui, ó. Uma corrente elétrica vai aparecer aqui no meu circuito. E aí fica aquela pergunta, né? Puxa vida, o que está gerando essa corrente induzida aí? E quem descobriu isso aí foi exatamente o Faraday. Faraday descobriu, né? O pensamento é longo, a gente poderia ficar horas aqui discutindo a descoberta, a gente vai ter que ir logo para a questão final, que o tempo nosso
curto, né? Então o Faraday, ele descobriu o seguinte: uma certa quantidade de campo magnético, veja bem, passando numa área, ele chamou isso de fluxo magnético. Então, fluxo magnético é a quantidade de campo magnético que passa por uma determinada área. Se eu fizesse uma analogia hidráulica, quando eu abro a torneira lá da pia minha, sai um fluxo de água. Então aqui, ó, é um fluxo magnético, é uma quantidade de campo magnético que está passando por uma determinada área. Ó, vamos riscar a área aqui, ó. A área, vou fazer um risco inverso. O campo magnético passando por essa área, o Faraday chamou isso de fluxo magnético. Eu acho que essa fórmula ficou fora do visual de vocês aí, então eu vou reescrever aqui, ó, BA cosseno do ângulo. Então, esse é o fluxo magnético, é a quantidade de campo magnético, que letra B, que passa por uma determinada área. O ângulo é o ângulo entre o campo magnético e a linha normal à área, né? Então, como eu tenho fluxo magnético, o Faraday percebeu, né, pelo seu brilhantismo, ele percebeu que eu consigo fazer aparecer uma corrente elétrica, eu consigo induzir corrente elétrica, eu consigo obter força eletromotriz, que é a pilha, sempre que eu variar esse fluxo magnético. Essa foi a grande percepção do Faraday. O Faraday percebeu que não basta você ter fluxo magnético, você tem que variar esse fluxo magnético. E aí são milhares de questões nos vestibulares e no Enem, exatamente, né, fazendo, deixa eu ver onde está minha lâmina da lei de Faraday aqui, ó, tentando fazer a pegadinha com o aluno. Eu não preciso apenas do fluxo magnético. O fluxo magnético sozinho não basta. Para eu conseguir produzir força eletromotriz, eu tenho que variar o fluxo magnético ao longo do tempo, né? Eu tenho que ter essa variação, essa derivada, né? Essa variação aí do fluxo magnético para eu conseguir produzir. Eu até deixei um gráfico aqui, ó, muito interessante, ó. Eu tenho um fluxo magnético aqui ao longo de uma situação, ó. Na primeira situação, ó, o fluxo magnético está variando, então eu vou conseguir uma força eletromotriz. Na segunda parte, ó, percebam, eu tenho fluxo, mas o fluxo é constante, então eu não consigo força eletromotriz. E na terceira parte, ó, novamente eu vou variar o fluxo magnético, diminuindo dessa vez, né? Eu posso variar ou aumentando ou diminuindo. Então eu vou diminuir, e assim que eu diminuir, então eu vou ter uma força eletromotriz aparecendo no meu circuito, tá bem? Então eu monto o circuito, sempre que houver variação do fluxo magnético, eu vou conseguir obter uma força eletromotriz. Um exemplo disso aí, muito bacana, muito interessante, antes de tratar dessa questão, é exatamente o transformador. O transformador é um exemplo prático da aplicação da lei de Faraday. Veja bem, nos postes aqui, no poste aqui de casa, da sua casa, aí tem um transformador. A energia elétrica, a queda de tensão que chega lá da usina, ela é muito alta, por isso chama alta tensão, ela chega em torno de 13.600 volts, em torno desses valores aí, tá bem? Mas eu não posso fornecer 13.600 volts lá para sua casa. Para sua casa eu tenho que fornecer 120, 127 ou 220 volts, né? Então, o transformador, veja bem, eu coloco uma bobina, então eu vou produzir um campo magnético aqui nessa região. Esse campo magnético, como a corrente elétrica que chega aqui é alternada, né? A corrente elétrica, uma hora está para lá, outra hora está para cá, então ela vai produzir
um fluxo magnético variável. Então eu vou induzir do outro lado, eu vou conseguir induzir uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz será tão diferente quanto diferente seja o número de espiras que eu tenho no meu transformador, né? Então, a queda de tensão ela é proporcional ao número de espiras. Então, tem um número de espiras muito maior aqui do chamado primário do transformador, vai induzir no meu secundário, que é do outro lado, vai induzir uma força eletromotriz menor, uma vez que eu vou ter um número menor de espiras no meu secundário. Então, a minha queda de tensão, a minha voltagem, olha bem, ela vai depender desse número de espiras. E porque essa queda de tensão tem uma corrente elétrica que é variável. Por ser variável, vai induzir, de acordo com a lei de Faraday, vai induzir uma força eletromotriz lá no meu secundário. Tá bom? A quantidade de energia que chega é igual à quantidade de energia que sai por unidade de tempo. Portanto, como essa quantidade de energia, né, a potência, ela vale o produto da queda de tensão pela corrente elétrica, então, no transformador, olha, eu posso, sabendo a queda de tensão, as quedas de tensão, eu posso calcular a corrente elétrica aí no meu secundário, no meu primário, tá bem? Essas quedas de tensão dependem diretamente do número de espiras. Essa aplicação bacana do transformador. Eu quero pegar aqui também um exemplo de uma questão que a UFMG propôs aí num dos últimos vestibulares, antes de adotar de uma maneira geral o Enem. Eles propuseram essa questão aqui. Observa uma questão simples. Eu tenho um aro metálico e ele, né, caminha em direção a uma região que tem campo magnético. Ó. Nessa região eu tenho um campo magnético que está entrando. E aí, veja bem, esse aro penetra nessa região com campo magnético. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: em quais lugares eu vou conseguir induzir uma força eletromotriz? Onde vai aparecer, na verdade, uma corrente elétrica induzida, né? Então, veja bem, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu não tenho campo magnético. Então, vamos escrever aqui, ó, o fluxo magnético depende, opa, vamos escrever até do outro lado aqui, o meu fluxo magnético depende do campo, da área e do ângulo, tá bem? Então, nesse ponto aqui, eu não tenho campo. Se eu não tenho campo, eu não tenho fluxo. Então, não tem como aparecer nada aqui nessa primeira parte, chamado ponto A. Tá bem? Então, aqui é o ponto A. Não tem campo magnético. Nesse segundo ponto, repare que, como ela está entrando no campo magnético, o fluxo magnético sobre a espira vai aumentar. Então, aqui nesse ponto B, em B, eu tenho um fluxo aumentando. Então, aqui eu vou conseguir, em B, vou marcar aqui, ó, em B, eu vou conseguir induzir uma corrente elétrica. Por quê? Porque o fluxo magnético sobre a espira está aumentando. No ponto C, que é esse ponto aqui, ó, quero chamar a atenção de vocês, existe fluxo magnético. Porém, esse fluxo magnético é constante, porque a esfera, né, o meu aro, já está totalmente dentro do campo magnético. Então, existe o campo, mas o campo permanece constante. Então, aqui eu não vou conseguir induzir. Apesar de ter fluxo magnético, esse fluxo magnético é constante. E a lei de Faraday diz que para ter força eletromotriz, eu tenho que variar o fluxo magnético através do meu sistema, do meu circuito. E no último ponto, né, no ponto D, repare que o aro está saindo da região com campo magnético. Logo, se ele está saindo, o fluxo magnético está diminuindo.
E como o fluxo magnético está diminuindo, ele está variando, ó. A lei de Faraday está tendo uma variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Então, está variando o fluxo magnético, então eu vou conseguir induzir uma corrente elétrica. Então, os pontos corretos aqui, ó, a letra B e a letra D, nesses dois pontos, o fluxo magnético está aumentando aqui e está diminuindo aqui. Nesses dois pontos onde está aumentando ou diminuindo, está existindo uma variação do fluxo magnético. Portanto, nesses dois pontos há uma variação do fluxo magnético, então há indução de corrente elétrica, né? Muito bacana isso. Então, gente, é assim que a gente produz na hidrelétrica. Vamos pegar uma página que já está aqui, ó. Na hidrelétrica, eu tenho lá a minha turbina, né? Tem a minha turbina, aí a água passa aqui, ó, vem a água, passa e roda a turbina. Roda, simplesmente roda. Ao rodar a turbina, em volta da turbina, eu tenho um campo magnético. Então, como eu vou rodar, eu vou girar, eu vou variar o fluxo magnético ao longo daquele meu circuito. Logo, ao variar o fluxo magnético na minha turbina, eu vou produzir corrente elétrica, chamada corrente elétrica induzida. Então eu vou mandar isso aqui, né, lá para os fios de alta tensão e vou então conseguir, né, mandar essa energia elétrica lá para as cidades, né? Essa rotação aqui do sistema dentro do campo magnético também se faz da mesma forma nos sistemas eólicos. Apenas no sistema eólico, quem vai rodar é o vento. É o vento que vai fazer a turbina girar e aí variar o fluxo magnético ao longo do sistema, gerando a corrente induzida, gerando a energia elétrica necessária aí produzir, para a gente poder estar produzindo esse vídeo, tá podendo ter essa conversa bacana aí, tá bom? Eu espero ter esclarecido, esse assunto é muito longo, mas eu espero ter esclarecido vocês aí nos pontos principais. Eu vou deixar aquele abraço no coração de vocês, muito obrigado.